Boa noite, meu querido amigo estudante da Bíblia. Que prazer, que privilégio de estar mais uma vez conectado com você aqui através do nosso canal oficial do YouTube. Seja bem-vindo a mais um programa A Podcast. E nós estamos felizes porque você tem nos acompanhado, os nossos 3 primeiros episódios aí, e você que tem se conectado conosco. Nós queremos, neste momento, agradecer a você que tem tirado um pouco do seu tempo, seja aí no seu trabalho, seja aí aonde você estiver, seja aí no ônibus ou talvez você esteja pegando alguma condução para ir para o seu trabalho ou voltando do seu trabalho. E nós queremos agradecer a você por você estar tirando um pouco do seu tempo para poder assistir essa classe bíblica, essa classe virtual que tem o intuito de pregar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, né? E nós estamos estudando o livro de Daniel, como você já conhece bem, e nós queremos aqui mais uma vez trazer mais um episódio hoje. Hoje vai ao ar o nosso 4º episódio do livro de Daniel. Portanto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Queria aproveitar também e fazer aquele convite especial para você, você que ainda não é inscrito no nosso canal oficial do YouTube. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para que você fique informado de toda a nossa programação dentro da nossa igreja. Aproveita também, se ainda você não nos segue nas redes sociais, siga-nos no nosso Instagram e o Facebook também. Vai aparecer aí na tela aí, aproveite para que você possa estar interagindo, para que você se mantenha informado também. Queria fazer o convite para que você, caso você ainda não veio à nossa igreja conhecer ainda, ou se você já veio, já conhece a nossa igreja, queria fazer um convite especial para que você esteja presente aqui nos nossos cultos. Os nossos cultos é sábado, a partir das 8h30 da manhã, temos aos domingos também, a partir das 7h30, e temos também toda quarta-feira, às 19h30. Então você será muito bem-vindo, você é o nosso convidado para estar aqui presente. Nós nos encontramos aqui na Rua Porto Alegre, número 31, Centro Lauro de Freitas, próximo ao Posto Jockey. Se você também tem um interesse em estudar a Bíblia, você que está acompanhando essa classe e cada estudo que você tem estudado juntamente conosco, que você tem um interesse em se aprofundar mais, fazer um estudo mais complexo da Bíblia, durante a nossa transmissão aparecerá um QR Code. Se você tem interesse, entra nesse QR Code que você será direcionado a um instrutor bíblico. Mais uma vez, vamos dar seguimento ao nosso estudo, vamos dar início à nossa classe. E eu gostaria aqui de saudar a meu amigo, meu companheiro, que tem nos acompanhado durante toda essa jornada de estudo, né? E ele está conosco fazendo parte dessa temporada. O meu amigo Edson Bentes. Olá, Marlon. Olá para você que está em casa. Estamos muito felizes de estar aqui nessa conversa com você sobre esse livro maravilhoso, que é o livro de Daniel que está na Bíblia. Lembrando que os nossos estudos são com base na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas para facilitar o nosso estudo, temos aí a nossa revista Bíblia Fácil, livro de Daniel. E você que gostaria aí de conhecer esse material, você pode estar acessando esse link que vai aparecer aí para você e você vai conseguir adquirir esse material em PDF. Temos certeza que vai ajudar muito no aprendizado da palavra de Deus. Bem, como nós sempre fazemos para dar início ao nosso estudo da palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar junto com a gente. Oremos. Santo e querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, sabemos que esse mundo está caminhando em uma direção que, quem sabe, às vezes nos perguntamos aonde isso tudo vai parar. Mas a Tua Bíblia, a Tua palavra, nos dá um direcionamento. E sobre tudo isso que estamos estudando, sobre o rumo desse mundo, então nos auxilia com Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, e eu gostaria de lembrar a você que está em casa que na semana passada a gente estudou, na verdade, semana passada foi reprisado o estudo
sobre o orgulho, sobre a presunção do rei Nabucodonosor em jogar 3 jovens em uma fornalha ardente, simplesmente para cumprir ali a sua vontade. E hoje nós vamos ver mais uma cena, mais um episódio do orgulho e da prepotência desse rei. Não é isso, Marlon? Exatamente, Bentes, exatamente. Hoje nós vamos entender um pouco no que aconteceu durante o reinado de Nabucodonosor. Nós vamos entender quem foi esse rei, que a gente já iniciou o estudo, sabemos alguns detalhes dele, mas hoje a gente vai destrinchar mais detalhes ainda e vamos chegar a uma conclusão. E você é nosso convidado a viajar conosco mais uma vez para entender a história deste rei. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, e nós vamos estudar a fundo hoje esse capítulo inteiro. Então, meu amigo, queria aproveitar o momento também e gostaria, Bentes, que a gente tem feito esse estudo, né, e a gente tem aberto também aos comentários, né, no YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tem algum pedido de oração, tem uma caixinha de comentários aí, você pode deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário, que eu e o Bentes estaremos interagindo com você, estaremos tirando toda a sua conclusão do estudo da palavra do Senhor. Caso você não entendeu algum versículo, não se preocupe, que a gente estará tirando todas as suas dúvidas. E se você tiver algum pedido de oração, pode mandar aí nessa caixinha de comentários aí, que nós estaremos orando pelo seu pedido. Daniel, capítulo 4, nós vamos ler a partir dos versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Interessante, Bentes, que aqui, nos primeiros versos, vamos entender um pouco aqui. O livro de Daniel é um livro que leva o nome dele, é o livro escrito pelo próprio profeta Daniel. Mas o capítulo 4 do livro de Daniel, os primeiros versos, ele me parece uma carta, na verdade, de Nabucodonosor, e Daniel, em algum momento ali da história, ele pega essa carta de Nabucodonosor e ele incrementa, né, junto ao livro dele, né? É interessante os primeiros versos. Sim, Marlon. Inclusive, para você que está em casa, é o único capítulo que não foi escrito ali por alguém do povo hebreu. É o único capítulo na Bíblia que é escrito por alguém de uma outra nação, e principalmente sendo a nação babilônica, que é uma nação aí considerada como uma nação que estava sempre lutando contra o povo de Deus. E outro comentário interessante, Marlon, que eu gostaria de fazer, é sobre esse vai e vem desse rei, né? A gente vê ali no capítulo 2, ele tem um sonho, Daniel revela o sonho para ele glorifica o Deus de Daniel. Passa-se um tempo, ele vai e segue os próprios caminhos ali, constrói uma estátua e aí vê que esse Deus protege os seus servos, então ele glorifica a Deus de novo. E agora ele aparece aí nos primeiros versos glorificando o Deus de Israel, mas a gente vai ver aí com detalhes o que é que vai acontecer nesse capítulo. É verdade, é verdade. O versículo 2, ele deixa bem claro, né? Pareceu-me bem, né? Pareceu-me bem. Isso são palavras do próprio rei Nabucodonosor. Pareceu-me bem fazer, né? Na verdade, proclamar diante de todo o povo, diante de toda a nação. É um rei que, a partir de um momento, ele tem, no primeiro momento, no primeiro instante, ele tem uma ideia diferente, ele cultua
outros deuses, né, nós sabemos que Nabucodonosor foi um rei pagão em alguns momentos, e a partir do momento, daqui a pouco do nada ele começa a mudar de ideia, e aí ele traz, né, engrandecendo a esse Deus, né. E o versículo 2 me chamou muita atenção. E o interessante é que mesmo sendo servos ali, Daniel e seus amigos, eles eram testemunhas de Cristo naquele lugar, Marlon, e para você que está em casa. Você pensa que mesmo esses homens, sendo escravos, eles conseguiram mostrar Deus para um rei. Então a influência, o comportamento, o testemunho desses jovens chamava muita atenção de todos que estavam ao seu redor. Por isso é que vale a pena andar nos caminhos de Deus. Vamos seguir a leitura, e você que está aí de casa, nos acompanhe a leitura a partir do versículo 4. Vamos entender mais um pouco sobre Nabucodonosor. No versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Versículo 4 e versículo 5. Novamente aqui nós vemos no versículo 4, Nabucodonosor ele deixa bem claro, Bentes, eu, a primeira pessoa do singular, ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele estava no seu palácio lá e daqui a pouco, novamente, nós já vemos uma situação igual, né, no capítulo 2, né? Novamente ele tem mais um sonho. E aí a gente vai ver o que foi que Nabucodonosor sonhou novamente, né? Isso, e deixando claro que os babilônicos, os povos pagãos, eles tinham essa crença muito forte em sonhos. Em tudo que pudesse ter simbolismo, na verdade, isso chamava a atenção deles. E se tratando de sonho, se tratando de um sonho tão diferente, tão exótico assim, então acredito que ele ficou ainda mais preocupado. E então, mais uma vez, né, Marlon, ele se perturba ali, como a gente vê no capítulo 2, a gente vê agora no capítulo 4, ele perturbado por causa de um sonho que ele não entendia. E no versículo 4, né, no versículo 5, na verdade, né, ele, como você deu já essa descrição, eles levavam muito a sério essa coisa de sonho, né, na verdade. E aí Nabucodonosor ele se espanta com esse sonho, mas vamos ver o que é que ele espelha aqui após esse sonho, o que é que ele decreta aqui após esse sonho, né? No versículo 6, você que está com sua Bíblia aberta de casa, acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Eu vou parar por aqui, Bentes, mas a gente vai voltar novamente à leitura. Nós vamos parar aqui no versículo 8, só para destrinchar alguns detalhes. Porque no primeiro sonho de Nabucodonosor, ele não sabia a interpretação do sonho. Na verdade, a interpretação do sonho não, ele não sabia o que ele havia sonhado. Não se lembrava, não se recordava. Mas aqui no versículo 8 me chama a atenção que ele revela o que ele sonhou. Na verdade, ele descreve o sonho dele. Então, é interessante. Isso aqui me chama muita atenção, né? No primeiro sonho, ele não sabia o que ele havia sonhado. Mas no segundo sonho, agora, ele já tem uma ideia do que ele tinha sonhado. E ele descreve isso novamente aos sábios, aos feiticeiros e aos magos novamente, né? Isso. Mas só que, mais uma vez, os magos, os sábios, eles dão prova de que homem nenhum é capaz de revelar sozinho aquilo que Deus foi quem deu ali, as visões que Deus deu. Sabe, Marlon, e para você que está em casa, eu não sei se já aconteceu algo com você que você fez, deu errado, e depois, passado um tempo, você fez aquilo de novo. Isso acontece com Nabucodonosor nesse capítulo. Porque no livro de Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor já tinha passado por essa situação. Os sábios não souberam interpretar seus sonhos.
E aí então ele chama Daniel. Capítulo 4, mais uma vez ele tem um sonho e ele chama todos os sábios. Não seria mais fácil, eu pergunto para você que está em casa, ele chamar Daniel logo de vez, já que Daniel tinha dado essa interpretação da primeira vez? Mas não, Nabucodonosor faz exatamente a mesma coisa que fez no capítulo 2. Ele chama todos os sábios ali para tentar dar uma solução ali para o seu problema. Isso me chama a atenção que você falou e me prova também, na verdade, eu chego à ideia de que Nabucodonosor ainda não acreditava 100% em Daniel, quando ele chama os sábios. Se no primeiro sonho que ele teve, Daniel trouxe, né, a interpretação que era real do sonho dele, e agora no segundo sonho, como você citou, ele chama os sábios. Então, isso me faz deduzir que ele ainda não acreditava por completo no Deus que podia revelar o sonho a Daniel. Marlon, eu acredito também que isso pode ser aquela questão cultural. Você conhece alguém que nasceu em uma cultura, aprendeu aquilo por toda a vida, talvez algo que você tenha aprendido por toda a sua vida, e para você aquilo é verdade. Então é muito difícil mudar aquilo que você aprendeu desde pequeno e tem desde pequeno aquilo como verdade. Com Nabucodonosor não é diferente. Ele nasceu em um ambiente pagão, com vários deuses, onde os sábios, na visão dele, eram capazes de revelar todos os sonhos. E agora, ele, para fortalecer essa crença e nessa confiança de que esses sábios poderiam, então, revelar esses sonhos, ele manda chamar esses sábios. Porque ele aprendeu isso desde pequeno, que esses sábios eles poderiam trazer essas revelações. Mas a gente vê que quando Deus dá uma visão, somente através dele é que a gente pode ter respostas. Vamos continuar a leitura da palavra do Senhor. No versículo 8 em diante, diz assim: Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. Era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. É interessante que aqui Daniel entra na história, no contexto, novamente, né? E Nabucodonosor, como a gente já mencionou, a gente já falou, agora ele sabe ele se lembra do que ele havia sonhado, e aí ele conta, como já falamos, todos os detalhes da visão dele. Mas é um sonho diferente, né, Bentes? Uma árvore no meio, né, da terra, nos confins da terra ali, e essa árvore ela era grande, chegava, né, suas folhagens, e os animais, eles se colocavam ali, né, para poder descansar, né, debaixo da sombra daquela árvore. Interessante esse sonho de Nabucodonosor, né? Sim, muito interessante. E o interessante também é como Deus, ele é um Deus didático, Marlon. Deus, ele fala de forma com que vai chamar a atenção da pessoa. Deus dá oportunidade a todos nós e ele ensina para a gente de forma didática. Esse foi o método de ele chegar a Nabucodonosor, de que Deus sabia que chamaria a atenção de Nabucodonosor, que é justamente esses sonhos. E aí ele lembra de Daniel, ele lembra do capítulo 2 ali,
de quando Daniel tinha revelado aquele sonho para ele. E então agora Daniel, ele traça toda a narrativa para Daniel e Daniel interpreta esse sonho que com certeza é muito curioso. E continuando a leitura, né, ele dá mais detalhes desse sonho no versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Versículo 15: mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Ok. Aí dá, Marlon, as características de Nabucodonosor nesse sonho. Essa árvore frondosa que é cortada ali por 7 tempos, lembrando que 7 tempos vem significar 7 anos, certo? E o que acontece? Porque assim, a gente vê nos primeiros versos Nabucodonosor glorificando a Deus. E agora ele recebe ali uma visão de algo que aconteceria que não seria tão bom para ele nesse período dos 7 anos. Ele pastaria ali. Nabucodonosor era alguém que a gente consegue ver no livro de Daniel que deixava o seu ego se sobressair muito fácil. Ele foi colocado, inclusive, como o rei dos reis, e ele se deixou levar por esse título, e então ele se gabava por isso, ele se orgulhava por isso, e por muitas vezes ele achava que ele era de fato o melhor, e não tinha quem o superasse. Então, nesse quesito, Deus vendo isso, Deus resolve literalmente cortar pela raiz ali, né? Aqui, então, Bentes, a árvore representa ele, representa Nabucodonosor e o seu reino. E aqui, então, é uma sentença de Deus para ele por conta da sua soberba. Vamos continuar acompanhando os versículos 17 em diante. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Versículo 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu pode, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Versículo 20. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-á a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Marlon, que, que coisa. É forte, né, É muito Bentes? forte. É forte. Porque o que acontece aí? A gente tem a demonstração do poder de Deus. Deus falando para o homem que esse homem não é nada, mostrando para o homem de que ele é o Rei dos Reis, de que ele é o Altíssimo, de que embora o homem cresça, se desenvolva e ganhe poder, Deus continua sendo soberano sobre esse homem. Esse sonho que veio a Nabucodonosor, que logo em seguida vem se tornar realidade na vida de Nabucodonosor, passando aí 7 anos no pasto, pastando ali como um animal, as unhas de Nabucodonosor crescem, seus pelos corporais crescem, então ele começa a comer capim, assim como os animais. Nabucodonosor, até aquele momento, devia se achar a última Coca-Cola, o último biscoito do pacote ali. Mas Deus mostra para ele de que, mesmo ele sendo tão poderoso, ele ainda estava sobre o lençol de Deus, aí, sobre a cobertura de Deus, sobre o poder infinito de Deus. E no momento em que ele é cortado, isso é muito surpreendente. A gente trazendo a cultura aqui para a gente, isso é muito interessante, a demonstração do poder de Deus. Nabucodonosor passa 7 anos fora do reino e o reino não é tomado por ninguém. Provavelmente esse reino ali é administrado por alguém, mas ninguém ousou sentar-se no lugar de Nabucodonosor. O que é uma demonstração do poder de Deus, porque naquela época as pessoas brigavam por poder. Então, assim que um rei morria, ou até antes, quando o rei estava muito velho, as pessoas, os seus filhos, os seus sucessores, eles brigavam, Marlon, por aquela herança. E Nabucodonosor, então, é retirado do reino para ir para o pasto, e continua-se o reino sobre o domínio ali, entre aspas, de Nabucodonosor. E quando ele passa, então, esses 7 anos, ele volta para o reinado. Toda essa narrativa é uma grandiosa demonstração do poder de Deus. Se Nabucodonosor não tivesse, em algum momento, se deixado ser levado pela soberba, e ele tivesse acreditado naquilo, nos prodígios que ele já havia visto ali, né, no capítulo 2, ele teria ficado por muito mais tempo. Talvez ele não teria que passar por essa provação, Bates, se ele reconhecesse a soberania de Deus. Por isso, é perigoso a soberba. Nós nunca devemos nos achar, nós nunca devemos deixar com que o nosso ego ele se eleve. Nós devemos sempre nos colocar na dependência total de Deus, porque era isso que Deus queria de Nabucodonosor. Era isso que Deus queria o tempo todo. E em Ezequiel, eu gostaria que você que está aí de casa abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 26. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 7. E o profeta Ezequiel, ele menciona, ele faz menção ao rei Nabucodonosor, só para você entender quem era realmente Nabucodonosor. O versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, com a multidão de muitos povos. É como o Bentes já citou aqui, né? A palavra de Deus chama Nabucodonosor de rei dos reis, porque era isso que ele era. Era isso que ele era. E era um rei levantado pelo Senhor. Toda a sua grandeza, toda a sua glória que ele tinha, vinha de Deus, porque era Deus que dava, né, essa autoridade a ele. Mas eu gostaria novamente que você viajasse comigo e você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías agora. O livro de Isaías, capítulo 14. Vamos entender a história de um outro personagem da Bíblia, para você ter uma ideia do que é a soberba, em que
ela realmente ela é perigoso. O orgulho, a vaidade é muito perigoso. Então, nós vamos entender um pouco no livro de Isaías a respeito um pouco da soberba. Eu queria que você acompanhasse a leitura a partir dos versos 12 e 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhantes ao Altíssimo. Interessante, Bentes, que aqui, você que está aí de casa, entra mais um personagem aqui para ele fazer um paralelo ali com Nabucodonosor, porque são características, né, iguais nesse personagem. Quem é esse personagem? Esse personagem que em algum momento ele se deixou se elevar o seu ego e ele criou esses pensamentos dentro de si, começou a criar esses pensamentos elevados e ter, né, essas atitudes erradas. Esse personagem se chama Lúcifer. Ele era um querubim da guarda de Deus, mais conhecido como Satanás. Não é isso, Bentes? Isso. E o paralelo ele é muito interessante porque ambos são levados por um orgulho, ambos têm posições de destaque. Se a gente ler, por exemplo, Êxodo capítulo 25, verso 20, a gente vai ver a função de um querubim, por exemplo, que era o que Satanás exercia no céu. Não como Satanás ali, né? Isso. Como um anjo, como querubim. Ele era um anjo perfeito, né, na Isso, ele criação estava de Deus. ele estava na sala do trono, ele estava na presença de Deus. E o poder, Marlon, por muitas vezes faz isso com a pessoa, por acessar certo poder, ela quer mais, ela sente esse desejo e quer mais. Com Satanás acontece isso, com Nabucodonosor acontece a mesma coisa. Ele era rei, era poderoso, e agora ele vê todas as pessoas ali do seu reino e pessoas de outros reinos o adorando, ver essas pessoas dispostas a servi-lo, e então esse rei que tinha tanto poder começa a crescer no seu coração: eu sou o tal, eu tenho todo o poder. E a gente vê constantemente isso na Bíblia, Marlon, que isso só dá problema. A gente vê, por exemplo, no capítulo 12 de Atos, o rei Herodes, que estava ali com roupas muito bonitas, um desfile ali, as pessoas o adorando, dizendo que não tinha um rei maior que ele, e quando ele então se glorifica, Herodes é comido por bichos. Se deixa se levar e achando que ele, nessa passagem, ele acha que ele é um deus, né, praticamente, Herodes, né? Essa história é interessante. Sim, então o orgulho, ele nos leva para o buraco. Mas não porque Deus ele quer que a gente seja humilhado, não porque Deus quer que a gente seja inferiorizado, mas porque Deus sabe que dessa forma nós iremos nos prejudicar. Porque Deus sabe, Deus nos conhece e sabe que isso vai nos levar para caminhos maus. E então é por isso que Deus nos ensina a sermos dependentes dele. E voltando aqui, né, para o livro de Daniel novamente, após esse decreto, né, o interessante é que Daniel ele dá um conselho a Nabucodonosor. Ou seja, novamente, Deus dá uma nova oportunidade para Nabucodonosor, enviando Daniel mais uma vez para Daniel dizer todos os detalhes do sonho, e Daniel interpreta, traz o sentido, o significado do sonho para Nabucodonosor. E aí Deus diz assim: não, Daniel, para Nabucodonosor, que eu vou dar mais uma oportunidade para ele. E aí eu gostaria que você voltasse novamente para o livro de Daniel, capítulo 4, e acompanhasse a leitura nos versículos 27. Daniel dá um conselho a Nabucodonosor. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho
e põe termo pela justiça em teus pecados, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Versículo 30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Versículo 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Interessante, meu amigo. E aqui, como eu havia falado, Daniel, ele dá novamente um conselho a Nabucodonosor. Ele instrui a Nabucodonosor que ele precisava agir pela justiça, que ele precisava ser uma pessoa certa, uma pessoa correta, agir com juízo, porque é isso que Deus pede, tanto para mim, como para você, como para meu amigo Bentes. É isso que Deus pede, que a gente seja justo o tempo todo. E era esse o empecilho que Nabucodonosor tinha. Nabucodonosor, ele não tinha o coração totalmente transformado diante de Deus. Mesmo vendo todos aqueles sinais, mesmo assim ele ainda se deixava se deturpar pela apostasia que existia dentro de Babilônia, que era tão grande. E Daniel dá conselho a ele, novamente. E o que me chama a atenção, Bentes, é que após esse conselho, passam-se 12 meses. Daniel vai, dá o conselho, interpreta o sonho, traz o significado do sonho, e aí aconselha Nabucodonosor e fala: ó rei, você precisa ser reto, você precisa agir pela justiça. E aí Daniel, após isso, Nabucodonosor ainda tem mais 12 meses ainda para poder se converter, para poder acreditar que realmente ele precisava mudar. Mas aí, em algum momento, quando ele estava ali diante do seu palácio, né, e a cidade de Babilônia era uma cidade muito bonita. O rio Eufrates, ele cortava o meio da cidade ali. Então, eu acredito, Bentes, que era uma paisagem maravilhosa, na verdade. E era um reino, era o maior reino naquela época, né? Era a Babilônia, né? Porque ela simbolizava a cabeça de ouro. E ali ele se deixa ser levado pelos pensamentos. É algo que é perigoso também, os nossos pensamentos. Pensamentos que não são de Deus, aqueles pensamentos negativos. E é aí que vem novamente a sentença. Exatamente. E Marlon, quando a gente vai para o capítulo 4, a partir do verso 34 ao verso 37, a gente vai ver melhor que esse tempo, por um lado, foi bom para Nabucodonosor. Levou ele a refletir e a reconhecer quem de fato era Deus. Vamos ler? Vamos lá. O verso 34, acompanhe conosco a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me e vi o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhes possa deter a mão, nem lhes dizer: que fazes? Versículo 36. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Eu gostaria de deixar o último versículo para a gente, para o final, na verdade, né? O versículo 37. Eu gostaria de tirar alguns pontos interessantes aqui. Primeiro,
a sentença vem sobre ele, né, por conta do orgulho, por conta da soberba, e ele é tirado dentre o reino dos homens. Passa-se 7 tempos, como já entendemos aqui que tempos significa, a palavra tempos na Bíblia significa anos, né? Passaram-se 7 anos até que ele reconhecesse, até que ele deixasse o orgulho de lado e viesse novamente a consciência para ele e ele reconhecesse que Deus era o Altíssimo. E é lindo essa passagem bíblica, esse versículo, o versículo 36 me chama muita atenção, Bentes, porque ele reconhece o poder desse Deus maravilhoso. Às vezes, quando nós estamos nessa situação de o coração cheio de orgulho, cheio de nós mesmos, nós achamos que nós estamos no topo de tudo. Mas quando, na verdade, nós estamos vivendo como verdadeiros animais que não sabem de nada, que vivem comendo de fontes que não nos nutrem verdadeiramente. Mas quando nós reconhecemos o poder do verdadeiro Deus, então, meu amigo, você pode ter certeza, a mais absoluta certeza, de que então nos volta a consciência. Esse trecho desse verso me chama muita atenção. Fala que quando Nabucodonosor reconhece então a sua situação, ele volta à consciência. Quantas vezes, meu amigo de casa, a gente tem estado fora da gente e tentado agir com as nossas próprias forças, tentado fazer tudo conforme a nossa própria vontade. Marlon, quantas vezes a gente se pega, né, Marlon? Tentando ali ganhar lutas que não são nossas. A Bíblia diz que a luta que a gente tem não é contra o sangue nem contra a carne. É contra algo que a gente não pode ver, são forças que a gente não pode combater sozinho. E por isso, Nabucodonosor percebe nesses momentos de que ele não é esse cara todo, de que ele não pode tudo, que ele não tem domínio sobre tudo. E então ele reconhece, aí ele começa a reconhecer o verdadeiro Deus. No versículo 37, para finalizarmos, diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É interessante, Bentes, que Nabucodonosor, aqui agora, ele tem uma transformação totalmente completa agora. Ele não é mais aquele rei tirano, não é mais aquele rei soberbo, não é mais aquele rei vaidoso, porque ele precisou, na verdade, passar pela prova, precisou passar por uma dificuldade, na verdade, né? Algo que para ele realmente, um rei com tamanha grandeza que ele tinha, fosse uma humilhação, na verdade, né? Teve que ser humilhado para reconhecer que Deus é o soberano, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele que dá e constitui, né, aos reis da terra. E assim Nabucodonosor reconhece a grandiosidade de Deus, e aqui ele louva e exalta a Deus. E quando ele tem quando ele consegue novamente voltar a si e reconhecer que só existe um único Deus, a grandeza do seu reino, o versículo 36 diz que é restituída até muito maior do que ele já tinha. Ou seja, Nabucodonosor passa a ser uma pessoa novamente transformada, mas uma pessoa agora de um rei pagão, de um rei idólatra, ele passa a ser um servo do Deus Altíssimo. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4, Nabucodonosor ele só entra... No livro de Daniel, Nabucodonosor ele é citado nesses capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Ele é citado pelo profeta Jeremias, ele é citado pelo profeta Ezequiel,
e ele é citado nesses outros capítulos como profecia, mas a história dele mesmo termina aqui no capítulo 4, a história desse rei, né? E Deus nunca desistiu de Nabucodonosor, porque Deus sabia que no coração de Nabucodonosor, ali, Bentes, existia algo diferente, algo que era dele, aquele coração era de Deus, né? E Deus sabia que Nabucodonosor iria ser restaurado, né? Ou seja, ainda há oportunidades para todos, Bentes. Todos são chamados. Nabucodonosor, quantas coisas ruins Nabucodonosor não fez? E eu gostaria agora, Marlon, de pedir licença para você para falar diretamente com o pessoal que está em casa, exclusivamente de coração para coração, olho no olho. Chegue mais perto da sua tela, como diria o pastor Luiz Gonçalves. E agora eu gostaria de falar com você. Nabucodonosor fez planos, achou que poderia conquistar sozinho. Quantos planos você tem feito e tentado conquistar sozinhos? Quantas coisas você tem tentado vencer com as suas próprias forças? Deus, ele tem um chamado para você. Deus te chama para o amor verdadeiro. Deus te chama a ter forças naquele que tudo pode. Deus tem chamado você ao cuidado de um Pai eterno. Esse Pai quer cuidar de você. Esse Pai quer cuidar da sua vida. Se chegue a Ele. Não espere chegar ao fundo do poço tentando lutar com as suas próprias forças. Recorra a esse Deus que tudo pode. E com certeza Ele te dará abrigo e te levará até os mais altos montes, porque é lá que Ele quer te ver. Ele quer te ver feliz. E eu te convido a ter essa comunhão com esse Deus verdadeiro. Você quer? Você aceita? Coloca um sim aí nos comentários e eu tenho certeza de que esse Deus está mais próximo de você nesse momento. Assim como Nabucodonosor teve uma nova chance, uma nova oportunidade, eu, você, Bentes, todos nós temos uma oportunidade. Deus, Ele nos dá, na verdade, todos os dias essa oportunidade. E você está sendo chamado agora, meu amigo. Deus está te chamando. Aceite o convite dele. Bentes, eu queria agradecer a você mais uma vez pela sua presença, agradecer a você por você estar fazendo parte dessa missão, né, de evangelismo, e queria dizer que eu sou muito grato a você mais uma vez e que Deus continue a te abençoar, meu amigo. Até o próximo programa. Nosso programa chegou ao fim, né? Mas no próximo domingo gostaria de fazer o convite para que você esteja conectado conosco, na verdade, novamente através do nosso canal oficial do YouTube, o Adventistas Lauro de Freitas. Aproveita, se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe essa live para que através do seu compartilhamento pessoas sejam alcançadas. Eu vou convido você agora, feche seus olhos, vamos fazer uma prece. Grandioso Deus, amado, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Queremos Te agradecer pelo estudo de hoje, queremos Te agradecer pela história de Nabucodonosor e queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude com essas aplicações da história deste personagem bíblico. Que possamos nos colocarmos todos os dias nas Tuas mãos, colocarmos os nossos corações nas Tuas mãos e pedir, Senhor, que seja feita todavia a Tua vontade e não a nossa vontade, Senhor. Que possamos ser servos submissos à Tua vontade e procurar fazer aquilo que Te agrada, assim como Nabucodonosor em algum momento entendeu que o certo era procurar a Tua direção e que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que o Senhor nos ajude cada dia, cada vez mais nessa vida, nessa jornada. Sabemos que enfrentamos batalhas e adversidades, mas que o Senhor possa estar suprindo e nos fortalecendo cada dia, cada vez mais as nossas necessidades. Esteja conosco, nos ajuda e nos abençoa, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.